O mercado do milho entra para mais um ano desafiador, que vai afetar a todos, esteja você em que ponta estiver desta gigantesca cadeia produtiva. E quanto maior a pressão, maiores os riscos. Por isso, a nossa análise desta quarta-feira será um misto de desabafo e alerta, para que jogue fora a inocência e aproveite os sinais que estão em toda parte para enxergar além da cortina de fumaça que tentam nos impor, antes que seja tarde demais. Seja muito bem-vindo à Rural Business, única agência independente, provedora de informações estratégicas para o agronegócio do mundo. Aqui não existe interferência de compradores ou vendedores em nosso conteúdo. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje. Com a palavra, Tânia Tosi, analista-chefe e estrategista aqui da Rural Business, responsável por esta análise. O que não falta neste mundo são ecochatos, na sua maioria inocentes, facilmente manipulados pela mídia. E também os ecoespertos, estes sim, perigosos, pois são patrocinados por grandes corporações e governos ao redor do mundo para criar discursos alarmantes. Tudo maquiado sob o falso manto ecológico, a fim de defender às escuras interesses que passam longe do seu bem-estar e do bem-estar do planeta e da humanidade. Para muitos, a comida surge, aparece, brota nas prateleiras dos supermercados, assim como num passe de mágica. E estes não pensam duas vezes em levantar bandeiras que defendem que não se pode comer carne, não pode desmatar, não pode usar defensivo, não pode isso, não pode aquilo. Mas quando o commodity agrícola se transforma em ouro, como aconteceu com o milho, esses patéticos defensores do bem mudam as suas narrativas e partem para atacar o governo, sobretudo se é de direita. E alguma semelhança com o Brasil não é mera coincidência. Um olhar mais atento nas reportagens sensacionalistas divulgadas pela mídia esquerdista brasileira, a fim de explicar o aumento dos preços dos alimentos em 2021 e a consequente pressão sobre a inflação, revela uma verdadeira máfia da comunicação. Não há nada verdadeiro. Ninguém analisa o que de fato aconteceu, não apenas na economia, mas também nos campos. A turma do Fique em Casa, que hoje se joga em baladas, vai atrás de trios elétricos, frequenta festas, shows e afins para comemorar a vida, tudo sem máscara e sem distanciamento, claro, poderia ganhar o Oscar da inteligência reversa, para não dizer o Oscar da idiotice mesmo. Falsos e hipócritas, que se aproveitam da enorme penetração que alguns têm na mídia para influenciar jovens de seguidores, milhões de jovens seguidores. Esses caras, meu amigo, estão de forma assustadora e na surdina, diga-se de passagem, anulando toda uma geração, transformando jovens e crianças em seres acéfalos, perfeitos marionetes prontos para servir a quem mandar. E o mais preocupante é que é justamente esta geração que em pouco tempo vai comandar este país e o agronegócio brasileiro. Por isso, está mais do que na hora de fazer com que seus filhos e netos convivam diariamente com informação profissional, a fim de que aprendam desde muito cedo algo que pode mudar suas vidas para sempre e manter o seu negócio. Que produzir alimento não é fácil. Não é fácil dar de comer a uma população cada dia maior, que vive mais tempo e com mais saúde que nossos antepassados. Não é fácil alimentar uma população que é cada dia mais urbana e com mais dinheiro no bolso. É uma tarefa realmente árdua. Além disso, a produção de alimentos, como qualquer cidadão mais antenado já sabe, depende de algo que o ser humano até tenta, mas que não consegue dominar: o clima. Por isso, segurança alimentar é considerada hoje pela Rural Business o petróleo deste novo século. E é exatamente por isso, por tudo isso, que os olhos da cobiça de muitos países e seus governantes estão postos sobre o Brasil e o seu negócio. Porque aqui, sol, água, luminosidade e terras férteis em abundância garantem o que todos buscam, mas poucos conseguem: fartura. Olha, não acreditamos que exista um único assinante da Rural Business que pense assim, mas, por via das dúvidas, se por acaso ainda sonha que a horta nos fundos da sua casa
pode matar a fome do mundo, saiba que apenas para atender a demanda pelos 4 alimentos básicos mais consumidos do planeta, que são milho, trigo, arroz e soja, serão necessários 721 milhões e 600 mil hectares de terras agricultáveis, o que equivale a quase todo o território da Índia, Argentina e México, pois somente o consumo já é esperado atingir a impressionante marca de 2 bilhões e 850 milhões de toneladas. É isso mesmo, quase 3 bilhões de toneladas de consumo, meu amigo. E apenas para ter uma ideia do tamanho da fome do mundo hoje, se somarmos tudo que o Brasil produz de grãos anualmente, levaríamos uma década para produzir tudo isso. Tá bom para você? De toda esta imensidão de consumo, estimada em 2 bilhões e 850 milhões de toneladas, 41% serão apenas de milho, o que significa demandar 1 bilhão e 180 milhões de toneladas ao ano, o maior patamar de toda a história. Outros 28% serão de trigo, 18% de arroz e 13% de soja. E há um detalhe mega importante nessa história e que o mercado tenta jogar para debaixo do tapete para continuar comprando alimento barato por aqui. É que o mundo vem desde a safra passada enfrentando escassez histórica de milho, trigo, arroz e soja. Ou seja, nada podia dar errado, né? Só que deu. E foi isso que levou as commodities agrícolas a engatarem uma tremenda escalada de alta na Bolsa de Chicago e em todo o mundo. Em apenas 9 meses, ou seja, de agosto de 2020 a maio de 2021, o milho e o óleo de soja mais que dobraram de preço no mercado internacional. A soja subiu 74%, o farelo 43% e o trigo 38%, como revela o gráfico. E quando todos imaginavam que nada mais poderia chacoalhar as estruturas deste mercado, o Brasil viu a sua produção de milho sofrer um duro golpe. A seca e as geadas causaram perdas de quase 16 milhões de toneladas, a terceira maior de toda a história, derrubando os estoques e transformando o milho em ouro. E é importante lembrar que o milho não é mais um grão restrito ao consumo humano e animal. A produção de energia renovável ganha corpo em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil, forçando produções cada dia mais volumosas de cereais e leguminosas. O detalhe é que enquanto se estrangula a produção, seja por problemas climáticos, normas cada vez mais absurdas, custos de produção, financeiros e operacionais impagáveis, nas cidades o consumo não cai, virando de tempos em tempos o mercado do avesso. E aqui está o resultado. O IPAR, que é um indicador de preço agropecuário rural business, que leva em consideração uma média entre as cotações máximas e mínimas aferidas diariamente em 10 estados produtores, confirma que o ano de 2021 chegou ao fim com a saca de milho sendo negociada a uma média de R$ 84,60 no Brasil, como destacado à direita no gráfico, 62% acima do recorde visto no ano anterior, de R$ 52,20. Em 5 anos, o milho dobrou de preço. E aí o comparativo cai lá em 2016, que deve se lembrar, foi de quebra recorde na produção. E é a primeira vez que o milho rompeu a barreira de R$ 50 a saca em solo brasileiro. Se puxarmos para 4 anos, os números revelam que as cotações triplicaram, com a saca saindo de apenas R$ 25 para chegar próxima dos R$ 85 de média entre 2017 e 2021. Resumidamente, o milho terminou 2021 valendo 177% mais que o preço médio praticado nos últimos 10 anos, que, segundo essa investigação exclusiva, foi de R$ 30,52. Diante de tudo que acabamos de mostrar, a Rural Business só tem um alerta a dar a você que é profissional e depende de commodities agrícolas para garantir o seu negócio. Não vacile, invista em informação profissional e diária, pois o Brasil é a bola da vez e você é o alvo. Avante, mercado do milho deste imenso Brasil, porque só com informação profissional e investigativa de mercado é que vamos sobreviver.
Por trás do play de cada informação da Rural Business está sempre uma profunda investigação feita por uma equipe com 26 anos de experiência e totalmente independente, que se transformam em previsões diárias sobre o mercado de soja, milho e boi e qual a melhor estratégia para você lucrar mais hoje. Acesse rbvideo.com.br e assine a partir de R$ 9,90 ao mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.